Então vamos lá, galerinha. Bom dia para todo mundo, né? Meu nome é Renato Braga, professor de História do Colégio Senhora Aparecida, e hoje nós estaremos trabalhando a aula de História, né? E a nossa aula hoje vão ser as migrações das tribos germânicas e o governo de Diocleciano. Bem, primeiramente a gente tem que começar com os objetivos propostos dessa aula, né? Que é conhecer os povos germânicos, que vai ser justamente o povo que vai dar origem aos alemães, né? A gente vai chamar esse povo de bárbaro. Na verdade, quem chamava esse povo de bárbaro eram os romanos, né? E a gente acaba também usando essa determinação, né? O outro ponto que a gente também tem que entender, né, é justamente os motivos que levaram os germânicos a migrarem para o território romano. Né? Então eles estavam no seu território e eles invadem o território romano, né? E refletir sobre o sentido do termo bárbaro, né? O que significa bárbaro para os romanos? Não para o povo germânico, né? Porque eles não se sentiam bárbaros e sim germânicos, né? Mas por que a gente chama esse povo que invade o território romano de bárbaro, né? Então vamos começar com o nosso título aqui, né? Os povos germânicos, né? Então está aqui: os germânicos eram um conjunto de tribos que compartilhavam entre si costumes, aspectos religiosos e traços culturais em comum, né? Entre os principais... Oi! 245 a página. Vamos lá então, dando continuidade, né? Dentre os principais povos bárbaros podemos destacar os germanos, descrito pelo historiador romano Tarciso, né, que viveu de 55 a 120 depois de Cristo, né? Vamos lá ver o que ele falou. Como os povos que desconheciam o Estado, né, como organismo político administrativo, ou seja, eles não tinham uma administração estadual, né, eles viviam em tribos, cada tribo com o seu representante, né? Os romanos classificavam em diversos grupos de acordo com o costume de cada um, entre os quais nós temos os francos, que eu vou dizer para você um dos mais importantes povos desses povos bárbaros, né? Inclusive é dos francos que vão dar origem aos franceses, né? E vai ser justamente os francos que vão conseguir fazer uma mesclagem na administração pública, né? E ele vai durar muito tempo, esse povo, e vai dar origem aí aos franceses, né? Os saxões, né? Os visigodos, os ostrogodos e os vândalos, né? É engraçado essa última terminologia, né, de vândalo, né? Porque quando você pensa em vândalo, você pensa logo num cara que vai quebrar a tua casa, um cara que vai quebrar o seu carro, que destrói tudo, né? É justamente isso, né, que a gente pensa quando a gente escuta esse termo vândalo, né? Na verdade, esse termo é utilizado hoje em dia como sendo para pessoas que destroem coisas alheias, né? Pessoas que brigões, né? A gente usa essa terminologia justamente por causa desse povo vândalo, né, que chegava no Império Romano, né, invadia o Império Romano e destruía várias cidades, né? Era um povo bastante guerreiro, né, que estava querendo sempre conquistar novos territórios romanos, né? E eles estavam sempre aí em contato, em luta constante com o povo romano. Por isso que a gente chama hoje em dia aquele cara que destrói tudo, chama de vândalo, porque os vândalos faziam isso naquele período, né? E também a gente chama de bárbaro, né? Também a gente chama de bárbaro a mesma situação que a gente utiliza para classificar o vândalo. A gente utiliza hoje em dia para classificar também o bárbaro, né? O cara que invade o local, destrói tudo, é mal educado, né? O cara que é brigão, tá sempre brigando e quebrando tudo, né? Esse é o bárbaro. E essa terminologia, ela vai vir justamente desse período aqui das invasões germânicas no território romano, né? Então todo esse povo, né, franco, saxão, visigodo, ostrogodo, a gente vai chamar eles de vândalo, né? Na verdade, quem vai chamar ele de vândalo são os romanos e os gregos, né? Mas a gente vai utilizar também essa terminologia que define bem, como a gente já conhece o que o vândalo faz, o que o bárbaro faz, ela define bem o vândalo de hoje em dia e o bárbaro de hoje em dia, né?
A grande maioria das tribos germânicas não haviam ainda naquela época desenvolvido o sistema de escrita próprio, apesar de terem cada uma delas o seu próprio idioma. Então, esses bárbaros eles não escreviam, né? Eles não tinham uma escrita específica, né? O que eles tinham era a sua linguagem própria, né? O seu idioma próprio, mas eles não tinham, por exemplo, igual os romanos que falavam aí o latim, né, que escreviam em latim, que utilizaram o latim como sendo a língua oficial de Roma, né, assim como os gregos também utilizavam o grego como língua oficial da Grécia, né. Esses dois povos, os gregos e os romanos, já eram letrados, enquanto os povos já escreviam, no caso, né, enquanto os povos germânicos eles não escreviam, né. Bem, na sequência a gente vai ter aí uma figura, né, que é a distribuição das tribos romanas, mais ou menos em 50 depois de Cristo, né? Então é um mapa cultural, é um mapa temático, né? A gente já estudou isso aí em geografia, né? E cada local desse pintado com uma cor diferenciada tem a ver aí com algum tipo de germano, algum tipo de povo, né, que toma conta dessa região aí que é acima do Império Romano, né? Então vocês vão ver o Império Romano aqui em vermelhão, né? Bem escuro aqui esse vermelho. E tudo que é para cima é bárbaro. Justamente esse povo é que vai estar invadindo esse território romano, né? Primeiramente eles vão invadir com autorização do próprio imperador romano, mas depois eles vão invadir aí a fim de destruir, a fim de conquistar, a fim de conseguir melhores territórios, né? Dentro desse território romano, né? Então vamos passar agora para a próxima página, para dar continuidade à nossa aula, né? Nós temos aqui um Fique Ligado, vamos ver aqui, ó. Por que bárbaros, né? Por que a gente chama aquele povo de um povo bárbaro? Então tem uma explicação aqui, né? Atualmente chamamos de bárbaros aqueles que comportam-se de maneira agressiva ou cometem atos de mesma natureza. No entanto, o termo bárbaro nem sempre teve esse significado. Inicialmente, para os gregos, o termo bárbaro se referia aos povos que não falavam a língua helênica, a língua grega. Pois não, fala comigo, filho. Sim. Não, barba grande tem nada a ver, não. Bárbaro é aquele cara, tudo bem, você pensava, não pensa mais, tá tranquilo. Mas bárbaro é justamente aquele povo que não fala a língua, grega, né? E não tem os mesmos costumes, né? E aí, como eles começavam a destruir todo o território romano, né? A gente chama hoje esse povo, todo o povo que destrói tudo de bárbaro, levando em consideração esses ensinamentos que nós tivemos aí no passado, né? No caso aí do período romano, né? Vamos lá. Os romanos herdaram dos gregos essa visão, chamando de bárbaro todos aqueles povos que viviam além de suas fronteiras e que tinham culturas diferentes da sua, pois além de não falarem nem o grego nem o latim, esses povos viviam sob outros tipos de regras jurídicas e modo de vida diferente que viviam os romanos. Então, se não tivesse dentro do território romano, não falasse o grego nem o latim, não tivesse aí as mesmas características culturais do povo romano, né? Vivia sobre outras regras jurídicas, né? Diferentes das dos romanos. Todo esse povo que é diferente do romano, eles vão chamar esse povo aí de povo bárbaro, né? E aí o povo bárbaro vai ser a união de vários povos, né? Vai ser todos os povos diferentes que tinham uma cultura diferente da cultura romana, a gente vai chamar aí, o romano vai chamar de bárbaro, né? Vamos lá, ao contrário dos romanos, os germânicos se organizavam em tribos guerreiras, né? Já os romanos já se organizavam aí com um exército mais concentrado, né? Com cidades mais desenvolvidas, né? O líder da tribo era também o comandante do exército,
né, sendo por isso responsável pela defesa de todo o seu povo. Além disso, né, ele também tinha o poder de aplicar a lei e manter a ordem. Então, diferente do Império Romano, onde você tem um imperador e vários comandantes dos exércitos, né, que são os generais, já na tribo germânica, você vai ter uma pessoa que é líder político e também é líder militar. E também é um líder na questão da justiça. Né? Então esse cara ele vai exercer todas as funções, né, todas essas funções que eu falei para você, tanto de líder administrativo, político, como líder militar e também como líder aí, na aplicação da justiça. Né? Vamos lá, entre os germânicos não existia um código de leis escritas. É claro que não existia, eles não escreviam ainda. Né? Eles tinham um código oral. As leis eram passadas de geração para geração, de pai para filho, né? E eles aprendiam essas leis com os mais velhos, né? E eles aplicavam essas leis de maneira até diferente. Numa determinada localidade, uma lei, né? um crime cometido por uma pessoa poderia ter uma pena, né? E em uma outra localidade a pena poderia ser diferente, né? Uma pessoa por ter roubado alguma coisa podia de repente ficar presa, né, numa determinada localidade, e numa outra localidade lá o responsável em aplicar a justiça podia dizer que ele tinha que ser apedrejado em praça pública, né? Então cada localidade tinha aí as suas leis, e essas leis eram uma lei oral, não era uma lei escrita, né? O direito era fundamentado nos costumes tradicionais, passado de geração para geração, né, de uma geração para outra, ou seja, dos mais velhos para os mais novos. Né, isso que eu tenho para falar para vocês, que é bastante interessante. Né. Os germânicos também compartilhavam o fato de serem politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né, são os deuses germânicos. Né. Os germânicos também compartilhavam o fato de serem politeístas. Eles acreditavam em diversas divindades, cada uma delas diretamente relacionada com algum elemento da natureza. Para explicar a existência de seus deuses, os germânicos utilizavam uma série de mitos que eram ensinados oralmente de pai para filho. Então a religião germânica também era uma religião politeísta e era ensinada aí de geração para geração, de pai para filho, uma coisa que passava aí de um para outro. Né? Isso também é interessante a gente estar sempre frisando, né, da questão do politeísmo que que os germânicos eles exerciam. Né? Depois é claro que eles vão aprender o cristianismo, porque eles vão se misturar aí, eles vão estar sempre fazendo aí uma miscigenação cultural junto com os cristãos católicos gregos, romanos, né? E aí vão aprender o cristianismo também. Né? Bom, vamos dar continuidade aqui, né? Na outra coluna, mais acima, nós temos aí uma curiosidade, né? As moedas do Império chegaram ao comando de Diocleciano, valendo muito pouco. Então Diocleciano fez uma reforma nas moedas e sua forma de cunhagem. Em 294 d.C., ele organizou as casas de cunhagem. Cunhar significa criar a moeda, fazer a moeda, né? A gente chama de cunhar, né? Em 294, ele organizou as casas de cunhagem romana, que na época eram muito espalhadas por várias províncias, o que dificultava ainda mais o processo de fiscalização. Criou então algumas casas principais nas principais cidades do Império para que tivesse um padrão de qualidade das moedas. Né? Então tem aqui uma moeda, né, com o busto de Diocleciano, cunhado aí em Augusta de Trevros, né? Em 300 e 301 depois de Cristo. Então essa aí é a moeda romana, né? São moedas raras, né? Essas moedas bem antigas, elas são raras e caríssimas. São moedas de colecionadores. Inclusive eu tenho um amigo, né, que foi um professor meu de história, que ele é um colecionador de moedas. Ele tem essas moedas aí, essas moedas da Grécia, de Roma, né? O professor Leonardo, né? Foi meu professor na faculdade, foi meu amigo quando eu tinha a idade de vocês. Ele era meu amigo na escola, né? Estudou comigo no IES e depois ele passou a ser meu professor de história na faculdade. E aí eu descobri que ele era colecionador dessas moedas bastante interessantes, né? E caras, né? Moedas caras.
Vamos lá, as migrações. Vamos ver aqui sobre as migrações, né? Nos séculos 3 e 4 da era cristã, ou seja, Cristo já tinha nascido, nós já temos aí a presença de Cristo, né? Por isso que a gente chama de era cristã ou depois de Cristo. Os povos germânicos iniciaram uma onda de migração ao território romano de forma amistosa. Olha o que eu falei para vocês, com autorização do próprio governo de Roma a entrar no seu território. Roma achava que esses germânicos, entrando no território deles, eles poderiam fazer parte do exército romano. Então, Roma vai autorizar essa entrada desses germânicos no seu território, né? Vamos dar continuidade aqui, ó. Os povos germânicos iniciaram uma onda de migração ao território romano de forma amistosa e por meio de acordos com o próprio governo de Roma. Com o decorrer do tempo, muitos germânicos ingressaram nas fileiras do exército romano, auxiliando na defesa das fronteiras do seu império. Roma também foi esperta nesse sentido, né? Vamos colocar então esse povo que está pedindo para entrar no nosso território no exército, né? E aí, quando outros povos invadirem o nosso território, nós teremos esse povo aí na fronteira, né, na região fronteiriça, que vai fazer o primeiro combate, né, a esses outros povos que estão entrando de maneira aí não amistosa, mas sim para roubar, para pilhar, para conquistar o território romano, né? Esse fator foi importante para a união de elementos romano e germana, contribuindo assim para uma progressiva germanização do Império Romano. Lembra quando eu falei para vocês sobre a helenização? Né? A helenização foi quando o Alexandre o Grande começa a difundir a cultura romana, misturar a cultura romana com a cultura dos macedônios, com a cultura dos persas, né? A gente chama de helenização. E agora vai acontecer um processo bem parecido, que no caso aí a gente chama de germanização, que vai ser a mistura da cultura romana, que já está helenizada, com a cultura germânica, que é a cultura do povo germânico, né? Contudo, muitos historiadores concordam que a migração e a instalação dos germânicos no território romano foi um fator fundamental para a futura queda do Império Romano. Gente, olha só, muitos desses germânicos, quando entravam no exército romano, eles já vinham de uma estrutura, né, de comando do Império Bárbaro, né, das tribos bárbaras, né? Os bárbaros, eles já tinham os seus comandantes, né? E aí os bárbaros tinham dificuldade de obedecerem aos comandantes romanos, né? Então os bárbaros tinham um pouco de dificuldade em aceitar as ordens dos comandantes romanos. Por isso que depois dessa entrada no exército romano e de eles se organizarem dentro já do território romano, eles vão fugir do exército e vão começar a conquistar várias cidades ali do Império Romano, né? Chegando até a Roma, né? Chegando até o coração do Império Romano, no caso aí a própria cidade de Roma, né? Bem, a gente tem aqui mais um mapa, né? Migrações na Europa entre os séculos 2 e 5. Né, esse mapa também é um mapa temático, né? Então você tem Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, né? Império Romano do Oriente no rosa, né? E Império Romano do Oriente no lilás, né? Está dividido Império Romano do Oriente e Ocidente. E aí os povos que invadiram o território romano, os hunos, né? Os hunos eram os mais perigosos de todos os povos germânicos, de todos os bárbaros que entraram no território romano. Os hunos eram os mais perigosos, eram os mais brabos, né? Inclusive vários germânicos de outras etnias, eles invadem o território romano fugindo dos hunos que estavam invadindo o seu território, né? Então, hunos, visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões, né? Bundingos, né? E lombardos, né? Esses são aí os principais povos que estão invadindo o território romano, né? Vamos passar agora para a nossa próxima página, né? Nessa primeira coluna aí. Vamos lá. Na medida em que diversas tribos germânicas foram se instalando no território romano, passaram a ser criados vínculos com as terras e reivindicar direitos sobre a posse dela, né? Então eles estavam querendo se instalar realmente nesse território. É verdade que, ao serem aceitos no território romano, os bárbaros passaram por um longo processo de reeducação,
para se adaptarem ao modo de vida e à cultura romana. Mas isso não impossibilitou de algum desses povos abandonarem os projetos de independência, né? Eles vão abandonar esse projeto de aprender a cultura romana e vão querer colocar em prática a sua própria cultura através ainda da invasão de várias localidades, a invasão de várias cidades, né? A pilhagem, o roubo, a destruição, a morte do povo romano em algumas cidades aí fronteiriças que eram invadidas por essas tribos germânicas aí que eram consideradas bárbaras, né? Vamos lá, dinastia dos Severos, né? Vamos ver aqui a dinastia dos Severos dentro do Império Romano, né? Vamos lá. A dinastia Severa foi uma dinastia imperial romana que governou entre 135 e 235. Foi fundada pelo general africano Séptimo Severo, que governou de 193 a 211 d.C., sendo sucedido por vários outros membros, onde o último imperador da dinastia foi Severo Alexandre, que governou de 222 a 235. Durante a dinastia dos Severos, o império enfrentava dificuldades econômicas, né? Vamos lembrar uma coisa bastante interessante aqui. Quando Roma invade um determinado território, Roma vai estar trazendo tudo aquilo de bom que existe naquele território para o seu território, né? Então, Roma está acostumado a invadir, conquistar, fazer escravos e trazer as riquezas, né? Quando Roma para de atacar para se defender, você vai ter um problema muito grande, porque essas riquezas das outras cidades que eram invadidas pelos romanos passa a não existir mais, né? Então, por isso, Roma começa a passar por dificuldades econômicas, né? O Senado foi reduzido a um mero conselho municipal e os imperadores eram apoiados pela burocracia de governo e não pelo exército. Além disso, camadas urbanas da população estavam cada vez mais ruralizando-se, né? Com o objetivo de fugir da tributação do governo. Vamos entender o que significa esse ruralizar, né? Ruralizando aqui significa justamente a volta, né? A saída, melhor dizendo, a saída das pessoas da cidade, né? Indo para o interior, né? Indo para o campo, né? O maior recurso, né? a maior recurso econômico da cidade romana é através dos impostos, né? E você cobra esses impostos aonde? Nas cidades. Quem é que vai pagar mais impostos? São aqueles que têm uma condição financeira um pouco melhor. Então, para fugir desse imposto, né, vários patrícios vão sair da cidade de Roma e vão para o interior, levando aí os seus escravos, levando aí os seus bens, levando aí as suas posses, e vai ser justamente esse processo de ruralização que a gente vai aprender lá no 7º ano, que vai começar o feudalismo. O feudalismo vai começar justamente depois dessas invasões todas dos bárbaros, né? Depois da queda do Império Romano, a gente vai ter aí o sistema feudal reinando na Europa medieval, né? Vamos lá então voltando a falar sobre a ruralização, para fugir do pagamento desses tributos, que era a única maneira que Roma tinha, né, de conseguir dinheiro. Para fugir dessa tributação, os mais ricos e também os mais pobres, eles fugiam da cidade para o interior, né? Vamos lá, dinastias anárquicas, né? Os anos compreendidos entre 235 e 268 d.C. foram conhecidos como o período de anarquia militar, né? Sendo assim, o Império foi marcado ao mesmo tempo por consagrações e destruições de imperadores. Para termos uma ideia, foram cerca de 30 governos destituídos em apenas 33 anos. Então você tem vários imperadores, né? 30 imperadores em 33 anos, e é um período que você não vai ter uma administração bacana, porque a pessoa que está governando não vai conseguir continuar no governo, porque vai ter vários golpes, né? Derrubada de imperadores, ascensão de outros imperadores, mas é um período que nós chamamos aí de anarquia militar, né? Bem, passando para a próxima coluna, a gente vai ter uma personalidade, né? Acta Pácio, mais conhecido como São Cosme e São Damião.
né, eram dois médicos irmãos de origem árabe, né, mas fiéis ao cristianismo. A princípio eles deveriam ser ou muçulmanos, né, ou judeus, né, as pessoas daquela região, a maioria delas são muçulmanas, né, mas eles vão largar aí, no caso aí, a fé que eles tinham originariamente de questões ideológicas, né, de questões de etnia, né, e vão se dedicar ao cristianismo, né. Foram mortos pelo exército de Diocleciano. No Brasil, seu dia é comemorado agora, dia 27 de setembro. Né? O pessoal vai para a rua lá, alguns vão para a rua para poder pegar doce, né? Doce de São Cosme, São Damião. Muitos acham aí que tem a ver com a miscigenação das religiões afrodescendentes, mas isso é um costume que já vem do cristianismo desde o passado, né? Então foram médicos, né, que viveram aí em 260 depois de Cristo, né, até 303 depois de Cristo. Então é um costume cristão católico, mas através daí da miscigenação cultural, né? Da miscigenação cultural e também da miscigenação religiosa, ele acaba também sendo cultuado nas religiões afrodescendentes, né? Religiões africanas e religiões brasileiras que têm de matriz africana, né? Mas é um costume de característica, né, e de começo feito pelo cristianismo, né? São Cosme e São Damião, né? Vamos lá, governo de Diocleciano, né? Diocleciano, 244 depois de Cristo, 211 depois de Cristo. Foi um imperador romano que governou entre os anos de 284 e 305. Destacou-se pelas inovações introduzidas na administração em pleno século III e por empreender várias formas que abrangeram todas as áreas do império devido à abundância de leis que ele promulgou. Então, o Diocleciano vai ser responsável aí por várias leis, né, e vai ter aí um crescimento econômico e administrativo do Império Romano, né? Além disso, contou com o estado de anarquia e desordem dos governos que antecedeu e organizou o Império defendendo suas fronteiras e expulsou delas qualquer ameaça ao seu poder, né? Suas reformas tinham como objetivo fortalecer seu poder, reformar os antigos métodos da administração do governo e regenerar o exército, né? Então ele queria continuar no poder e é claro que ele precisava desse poder do exército para continuar mandando nesse território, né? Para isso, Diocleciano reorganizou o seu império no princípio da tetrarquia. Tetra são 4, né? Vamos entender essa tetrarquia aqui, que foi implementada na segunda fase do governo, né, de 293 a 305. Baseava no lema dividir e governar. Ele sabia que o império era muito grande e governar sozinho era muito difícil, então ele preferiu dividir, né, o território para poder governar de maneira mais fácil, né? A tetrarquia de Diocleciano aumentou ainda mais a descentralização do poder e se caracterizou pela distribuição do poder entre 4 indivíduos denominados tetrarcas, né? É claro, se você tem o poder na mão de uma pessoa só, você vai ter aí um poder centralizado na mão desse imperador. Quando você divide o poder para 4 indivíduos, você vai ter a descentralização do poder. O poder vai estar dividido entre essas 4 pessoas aí, que são chamadas de tetrarcas, né? Assim, a tetrarquia se caracterizava como um sistema de 4 governantes representado por 2 Augustos e 2 Césares, né? Onde os Césares têm menos poder e privilégio que os Augustos, né? Os Augustos é consagrado, lembra que a gente estudou isso aqui logo no começo do bimestre, né? Então você vai ter aí um governo da tetrarquia, onde vai ter 2 Césares e 2 Augustos, sendo que os Augustos têm mais poder do que os Césares, né? Quanto tempo a gente ainda tem de aula aqui? Deixa eu ver, 3 minutos e 29 segundos. Né? Dá para fazer mais alguma coisa aqui, com certeza. Vamos lá, na próxima página, né? A gente tem aqui um mapa, né? Que vai mostrar pra gente o Império Romano na época da tetrarquia. Vamos ver quem eram aqui os governantes, né? Constâncio, Maximiliano, Galério e Diocleciano, né? Levando em consideração que nós temos 2 Césares e 2 Augustos, né?
Vamos lá, os dois Augustos eram representados por Diocleciano, claro que ele ia dividir e ficar também com mais poder, né? Que controlava as províncias do Oriente, e Maximiliano, né? Seu co-imperador, que controlava a Itália e a África. Enquanto os dois Césares eram representados por Galério, né? Que administrava as províncias balcânicas, né? Que é no sudoeste da Europa, e Constâncio Cloro, né? Que controlava a Espanha, a Gália e a Britânia. Então o poder estava dividido entre esses 4 indivíduos aí, né? Constâncio Cloro, né? Maximiliano, Galério e Diocleciano. Lembrando que Maximiliano e Diocleciano são Césares e Constâncio Cloro e Galério são... lembrando que Diocleciano e Maximiliano são Augustos e Constâncio Cloro e Galério são os Césares, né? Bem, não foi apenas nas áreas políticas, administrativas e econômicas. Diocleciano decidiu reformar o império. A partir de 330 d.C., Diocleciano resolveu empreender uma reforma religiosa em todo o império com o objetivo de restaurar as cerimônias da antiga religião pública, pois muitas pessoas haviam abandonado a religião do Estado. Lembrando que a religião do Estado é a religião politeísta, né? Só que a gente já tem 300 anos que Cristo nasceu. Então a gente vai ter aqui o começo do desenvolvimento do cristianismo. O cristianismo está começando a ficar cada vez mais forte. Várias pessoas estão saindo do cristianismo, saindo da religião politeísta romana, né, da religião greco-romana, vamos chamar assim, e indo para o cristianismo. Ele vai tentar fazer umas reformas para trazer de volta, né, as pessoas para a religião politeísta, né. Vamos ver quanto tempo ainda tem aqui, 1 minuto, né, beleza. Os romanos acreditavam que as cerimônias religiosas não fossem devidamente respeitadas, todo o império estaria em risco. E como boa parte da população do império encontrava-se convertendo ao cristianismo, Diocleciano ordenou que aqueles que não retornassem ao paganismo deveriam ser presos e até mortos, né? Então, Diocleciano estava tentando aí impor a volta do paganismo no território romano, né? Bem, então, né, dando continuidade, né, o Diocleciano ele estava tentando obrigar, né, todos os cristãos a que voltassem a exercer essa fé pagã, né, a fé que existia nos deuses romanos, né. Ele estava tentando fazer isso, né? Porque ele acreditava, está aqui no nosso texto, né? Ele acreditava que isso poderia colocar o império em risco diante dos deuses, né? Esse afastamento dos deuses politeístas, né, romanos, isso aí poderia levar aí à destruição do império, né? Com isso ele decidiu que todos os cristãos deveriam abandonar a sua fé, a fé cristã, e oferecer sacrifício aos deuses romanos, o que não era aceito pelos cristãos, né? E também prestar até a própria divindade, né? Prestar oferendas e sacrifícios também ao próprio imperador, porque o imperador é considerado como se fosse um deus vivo. Venerar o imperador, né? E isso aí também não era aceito pelos cristãos, né? Quem desobedecesse estaria sujeito a penas mais pesadas, que incluíam tortura e morte. Milhares de cristãos foram perseguidos por todo o império, porque o cristão não aceitava essa situação de largar a sua fé para seguir a fé dos deuses romanos, né? É isso que acontecia nesse período, né? Muitos deles foram mortos, uma pequena minoria aceitava sacrificar o sacrifício aos deuses, mas logo depois retornavam ao cristianismo, né? Então alguns aceitavam aí e tentavam enganar os romanos, né, dizendo que iria aceitar a fé romana, mas depois eles acabam voltando aí para a fé cristã, né? Bem, Sessão Cultural, né, um documentário, né, Construindo o Império, né, da The History Channel, né? Entenda por que Roma foi construída em um dia, né? Entenda como Roma foi construída em um dia, né? Todos os impérios sempre são e serão comparados a Roma. Descubra a história
e cultura das grandes civilizações através de seus feitos arquitetônicos de engenharia. The History Channel, né, apresenta o documentário Roma, constituindo um império, ganhador do prêmio Emmy 2006. É um longa-metragem. Esta longa é espetacular, né? História de Roma e ascensão e queda de Júlio César, né? Dá para acessar através do YouTube no link, tá, gente? Vocês podem acessar através desse link aí. Né? Passando para a nossa próxima página, né? A gente tem aqui, né, o banner do documentário para a gente poder ver. Né? Temos aqui um Reflita com a Turma, vamos ver aqui para a gente poder encerrar nessa aula. Né? Como vimos nessa aula, os romanos tinham o costume de classificar os outros povos tomando como exemplo os seus próprios costumes e a sua própria cultura. Ou seja, se não se encaixasse dentro da cultura romana, não era romano, eles classificavam como sendo um povo diferenciado, um povo diferente, melhor dizendo. Assim, os outros eram sempre inferiores, né, e bárbaros, enquanto eles eram os mais organizados. Né? Converse com seus amigos de turma com essa atitude de inferiorizar o nosso próximo. Só por ele ser diferente e poder fazer o mal. Pode fazer o mal. Tente construir um meio convívio, né? Junto com os amigos, onde o respeito haja sempre prioridade. Gente, o que significa isso? Que a gente não pode estar julgando o livro pela capa. Né? Não interessa se a pessoa é negra, se a pessoa é branca, se ele é amarelo, né? Que a gente vai estar aí levando em consideração que ele é uma má pessoa. Alô, olha o áudio aí, né? Indiferente de qualquer coisa, né? A gente vai ter um povo, né? uma nação ou um indivíduo, né? Aonde nós vamos ser todos iguais. Né? Justamente isso que o livro pede para a gente estar fazendo. Né? Porque não, indiferente da etnia, da raça, nós estamos todos iguais e não devemos de maneira nenhuma fazer igual os romanos, né? Fizeram em classificar como inferiores todos aqueles que são diferentes dos romanos. Né, gente? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Lembrando que esse vídeo está lá no YouTube. Né? Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.